PC, um jogo diferente hoje, jogo de mata-mata, né? Tem alguns outros fatores. O que eu queria tocar primeiro da solidez defensiva. Mais uma vez o time não foi vazado, defensivamente foi muito bem. E hoje você veio com 3 zagueiros. O que você tem a dizer sobre isso? Você estava pensando justamente no estilo de jogo do adversário, com 3 zagueiros você preencher mais aquele setor? Bom, primeiro é cumprir o que está combinado com o clube, que é minutagem o máximo possível dos jogadores profissionais que descem para jogar com a gente. Como nós tínhamos 3 zagueiros da equipe profissional, optamos por jogar com 3 zagueiros e alas para dar uma experiência para os meninos. Então você tem aí uma carga grande de jogos, principalmente no nosso meio campo, que é o mesmo. Então eles estão sentindo um pouco. A solidez defensiva foi importante. Agradecer os meninos do profissional, que sempre que jogam com a gente dão o seu máximo, estão entendendo que é importante minutar, porque em qualquer momento a equipe profissional vai precisar deles. E a gente conseguiu, mesmo sem treinar a maneira de jogar, entender o funcionamento do jogo. Tivemos alguns problemas no início, a correção veio no segundo tempo, mas é aquilo, são jogadores ainda de uma geração que precisa de um pouco mais de tempo, e esse é o que o clube tem pedido para nós, fazer com que eles evoluam. E jogos desse nível mata-mata também servem para isso. E agora entender um pouco o que aconteceu hoje, saber quem são os atletas profissionais que estarão conosco ou não, para o jogo da volta na quarta-feira. Pensando nesse jogo da volta, o que a gente pode ver diferente do Coritiba para conseguir vencer a partida dos 90 minutos e trazer a classificação para a semifinal? A gente conseguiu corrigir o problema detectado lá atrás, que era força, potência no corredor central, seja na solidez defensiva, seja no meio campo onde o jogo acontece. Então a gente já não sofre tanto nessa região. Sofre às vezes pela idade, pelos erros de passe, mas você já não perde o controle absoluto desses setores. Então, jogar por dentro e agora sim levar o jogo para fora. Então, agora que eles conseguiram dominar bem o corredor central, é importante que eles entendam como jogar por fora. E para isso você não precisa que os jogadores joguem fora da sua posição. Precisa que os jogadores executem 3, 4 funções no jogo, sempre que não estiverem na sua posição de origem. Então isso tem acontecido bastante. Essa rotatividade, essa versatilidade é uma coisa boa no desenvolvimento deles. E eu acho que para esse jogo agora, eles precisam entender que para passar de fase precisa se arriscar um pouquinho mais, precisa ser um pouco mais incisivo no campo de ataque, recuperar a bola e finalizar ataque. Então é uma equipe que ainda, em alguns momentos, peca pela idade, em outros momentos, peca por um erro de passe simples. Então esse equilíbrio a gente precisa encontrar e o mais rápido possível. Pensando também nesse jogo da volta, alguns aspectos interessantes. É um campo diferente para as duas equipes. A maioria da torcida será do adversário. Como a gente trabalha esses pequenos pontos que são importantes para trazer tranquilidade para eles na hora do jogo? Uma coisa que a gente disse para eles na palestra e eu tenho dito isso muito, é botar preço nas coisas que acontecem dentro do campo. A responsabilidade vai ser sempre minha, mas eles precisam entender quanto custa para a instituição um erro irresponsável, por exemplo. Então, mensurar o risco a ser corrido para poder passar de fase é o mais importante para eles. E agora eles precisam agredir, machucar o adversário um pouco mais. Eles não têm muito essa característica, mas nós precisamos de mais aguerrimento. Eu acho que precisa de mais, isso a estatística tem mostrado, vencer os duelos pessoais, as disputas pessoais, entender que a falta faz parte do jogo. Eles ainda são atletas que tentam pinçar a bola para ficar com ela. Então tudo isso, se a gente conseguir evoluir nesse aspecto, você vai jogar
num campo diferente, como você disse, com uma torcida totalmente adversária, ou grande parte dela, e tendo a pressão, como eu disse, a pressão de estar defendendo Curitiba e jogar campeonato para ser campeão. Então é isso que eles precisam entender, que formação está valendo, evolução está valendo, mas existe sim a pressão pela camisa que eles vestem, e isso foi discutido inclusive pela eliminação na Copa do Brasil, para eles entenderem custa para a instituição isso, talvez para eles menos, mas para a instituição custa caro. O time tem jogado quarta e sábado com uma certa frequência, mas intercalando as competições. Então agora a gente vai ter, já na quarta-feira, o jogo da volta da taça. O quanto isso impacta na recuperação do time, mas também o quanto isso pode ajudar na questão psicológica, de manter eles focados na competição, nessa competição. Então, eles vão para casa agora, no próximo treino eles já vêm pensando no jogo da volta contra o Atlético. Quanto isso pode ser importante para fazer o resultado lá e trazer essa classificação? O que tem sido dito para eles é que uma semana atrás nós tínhamos 3 competições. Então a responsabilidade aumenta à medida que você sai de uma delas, mas daqui 15 dias pode estar todo mundo de férias. Então existe o destreino pela falta de tempo para treinar, mas isso não serve de desculpa para a derrota. Então a mobilização está bem construída para a gente tentar passar de fase contra o Atlético na quarta-feira. A minha preocupação é outra, é quando eles relaxam para jogar a competição da categoria deles. Então eu acho que manter o nível de importância nas diferentes competições, eu acho que é um desafio, principalmente porque a parte mental hoje ela é extremamente importante e você tem meninos procurando um lugar ao sol, né? Então o ego ainda está muito aflorado quando você resolve tomar decisões dentro do campo, né? Então, alguns deles você percebe nitidamente que ainda não se dão conta da importância do jogo coletivo, eles ainda não se dão conta que eu preciso servir para ser servido e não ser servido somente o tempo todo. Então esse embasamento para eles nesse momento de definição das carreiras deles, por idade, claro, e por preferência do clube, talvez conduza a uma certa ansiedade para o jogo, mas como eu disse, não é desculpa, eles terão que enfrentar esses desafios e a crueldade do esporte em função do resultado bom ou ruim.